Olá pessoal, Visionários da Fé, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, trazendo uma palavra de fé, uma palavra amiga. Eu sou Ricardo Freitas. Eu sou o Thiago. Hoje vai ser um versículo, vai ser um tema bem assim, como posso dizer, meio equilibrada. É uma palavra forte, mas também é uma palavra que a gente tem que observar, né? Vigiar mais. Hoje o tema vai ser: não seja uma criança. Olha, a palavra do Senhor fala que temos que ter as características de uma criança, mas não ser ingênua a tal ponto como elas, né, Thiago? Com certeza. A gente tem que estar alerta, né? Não ser criança porque a situação pede pra gente ser adulto. Existem situações que a gente tem que ser como criança, a nossa mentalidade, nossa forma de agir. Mas existem situações que a gente tem que ser adulto, agir como adulto. E o próprio apóstolo Paulo fala, né? Que deixei as coisas de menino e faço as coisas de adulto, né? Verdade. A gente tem que deixar as coisas de menino e saber separar as coisas. Não mentalidade de criança, né? Verdade. Seja como uma criança, mas não mentalidade de criança, né? Com certeza. Bora lá. O versículo vai ser Efésios capítulo 4, versículo 14. Pedimos que vocês possam abrir a tua Bíblia aí, para que a gente possa acompanhar juntos esse versículo, certo? Bora lá? 14, aqui. Para que não sejais mais como meninos agitados. Olha, eu coloquei o tema não seja como uma criança, não seja uma criança, porque tem títulos, né, Thiago? Tem alterações na palavra. Tem umas palavras que fala criança, aqui tá falando menino, tá bom? Então bora lá. Cadê o 14? Meu Deus, me perdi aqui. Para que não sejais mais como meninos agitados pelas ondas e levados em roda por vento de doutrina. Olha como é que começa o versículo, tá vendo, Thiago? As pessoas são levadas por doutrinas humanas. O versículo fala: não sejais como criança. Como é que criança age? Se uma criança chegar aqui, eu pegar um doce e dizer, venha comigo que eu vou lhe dar um doce, dependendo da criança que não for instruída pelo pai, ela vai. Ela vai embora. Então existem homens e mulheres que estão na fé, que são a mesma coisa. São levadas pelo vento, por doutrinas humanas. Aí continua, né? Pelo engano de homens. Não é eu que estou falando isso aqui. Aqui, ó. Engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Sabe, Thiago, uma vez estava vendo uma pessoa pregando, né? Eu não vou dizer a pessoa, não cabe a mim, né? E esse pastor estava falando, pegou um versículo, e pelo versículo narrado, né, ele estava induzindo as pessoas a um erro. Coisa que o versículo não diz, né? Existe, vou logo assim pro fim da meada, pessoas que pedem votos para certos políticos usando a palavra de Deus. Ou, coisa pior, pessoas que falam do pecado e citam o pecado, dizendo que aquele pecado ali pode ser cometido, porque a palavra de Deus não vai de contra aquele pecado. Pessoas que induzem as pessoas ao erro. A palavra de Deus fala que a gente tem que ser cauteloso, né? Existe, assim, como eu disse, assim, logo no começo, como eu falei, que tem Bíblias que tem várias, né, modificações. Existem Bíblias que tem a modificação bem assim, ó, induzem aos incautos o erro. Sabe o que significa a palavra incautos? Bora lá. Eu estudei aqui para ver o que significa a palavra incautos. Aquele que não tem cautela. Aquele que não tem cautela, aquele que é descuidado, aquele que é imprudente. A palavra do Senhor fala que temos que ser prudentes como a serpente. A própria palavra fala que temos que ser prudentes como a serpente. Existem pessoas, Thiago, que elas não têm prudência. As pessoas usam versículos bíblicos para manipular as pessoas
para fazer aquilo que elas querem fazer. Uma massa de manobra dentro da igreja. Um objetivo oculto, um objetivo pessoal, um objetivo, sabe, escandaloso. Quantos escândalos existem no nosso meio? Quantos escândalos que você acaba descobrindo de pastores, de bispos, de cantores evangélicos que foram pegos fazendo coisas erradas, eles induzindo as pessoas ao erro. Pessoas que faziam a mesma coisa que eles estavam fazendo, Thiago. Ou até pior. E depois disse, não, fulano faz também, ele mandou fazer, vou fazer a mesma coisa. Cantores jovens, que induzem os jovens a cometer os erros. Como diz hoje está muito esse ato de lacração, tudo agora é lacração. Até na igreja tem lacração. Você viu alguma vez Jesus Cristo lacrar, Thiago? Eu nunca vi Jesus Cristo lacrar. Hoje, na comunidade evangélica, existe muito disso. Cristãos que são modinhas. Hoje antigamente era o cristão Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Lembra disso, Thiago? Ó. Antigo. Hoje é o cristão modinha. O cristão que está na moda. Esse cristão está desenvolvido, ele está na modinha. Hoje a lei é essa aqui, Thiago. É ser um cristão modinha. É um cristão que não tem cautela, um cristão que segue doutrinas de todas as partes. A pessoa fala uma coisa no altar, ela nem procura saber o que está escrito, se está escrito aquilo ali mesmo, e ela passa a seguir aquilo cegamente. Né, Thiago? É verdade. E acho que o pior fator que induz a pessoa a ser incauta desse jeito é a falta de intimidade com a palavra de Deus. Com certeza. Porque uma pessoa que tem intimidade com a palavra de Deus, ela raramente vai ser levada por qualquer vento de doutrina. Porque ela tem intimidade com Deus. Deus fala com ela. Então o problema é que muitas pessoas estão terceirizando a fé delas. Estão terceirizando a vida espiritual delas. E acontece isso. Muita gente sendo enganada. Líderes que se aproveitam disso, de pessoas que são incautas, né? Para fazer de massa de manobra, infelizmente. Mas tudo isso se resume ao quê? Falta de intimidade com a palavra de Deus. Quantos não são as pessoas que não têm intimidade com a palavra de Deus? Pega a Bíblia para levar... Isso quando leva a Bíblia para a igreja, né? Isso quando leva a Bíblia para a igreja. Verdade. Então, pessoal, vocês têm que... Como é o título da mensagem, não seja como uma criança, pessoal. Vocês não podem ser como uma criança. Principalmente no mundo que a gente está vivendo. Estamos vivendo últimos dias, o mundo está um caos. Cada ano que passa, nunca melhora, né, Ricardo? Incrível. Só piora. Só piora. É uma coisa pior do que a outra. E as pessoas estão perdendo tempo nisso. Perdendo tempo com doutrina. E também outra coisa, Ricardo, tem gente que se deixa levar por essas doutrinas porque quer ouvir aquilo que conforta elas. Massageia o né? Massageia o ego delas. Ah, mas beber não é pecado, não. Realmente, beber não é pecado, não. Mas o que você faz quando você bebe? Quais são as atitudes depois que você bebe? Você consegue ficar tranquilo? Beleza. Mas quais são as atitudes suas? Que você comete. Né? Realmente, beber não é pecado. Eu, no meu passado, já bebi muito. E eu tenho trauma de beber. Eu sei que se eu beber, eu vou me desconhecer. Eu me descontrolava. Eu perdia meu sentido, fazia muita besteira. Então, pra quê? Ainda que não seja pecado, eu vou pra quê? A Bíblia fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso. Se eu sei que determinada coisa me faz pecar, me faz sair do céu, me faz agir sem pensar, pra que eu vou fazer aquilo, né, Ricardo? Com certeza. É como a palavra de Deus fala, sede prudente como a serpente. Você tem que ser prudente. Você tem que saber aquilo que te faz mal. E muitas dessas pessoas incautas, Ricardo, até, no fundo, algumas delas, não todas, né? Sabe o que está errado, o que está errado. Sabe? Verdade. Sabe? Porque Deus, ele deu algo ao ser humano que não falha, que é a consciência. Até o ateu, ele sabe o que é errado e o que é certo. Que é certo. Você quer ver uma coisa? O ateu, ele sabe que mentir é errado. O ateu, ele sabe que trair a esposa dele é errado. Mas onde é que está escrito isso, Ricardo? Quem foi que disse que mentir é errado? É errado, verdade. A própria palavra de Deus. Mesmo o ateu, ele sabe que mentir é errado. Verdade. Aí tá os incautos
que muitos deles, não todos, realmente alguns são incautos. Mas tem uns incautos que tem um sensozinho, que sabe, né, cara? Eles sabem. E muitos deles se aproveitam disso. Se agarra aquela doutrina que o líder deu, que é falsa, é errada, para o quê? Para cobrir um erro dela, para cumprir um pecado dela. Então você tem que ser prudente. Você tem que deixar de ser criança, você tem que crescer a sua mentalidade, crescer a sua prudência. Muita gente tem vivido no mundo cristão sem prudência. É por isso que tem muita gente se afastando, muita gente escandalizando quem está fora. Quantos não são as pessoas que estão dentro da igreja que cometem escândalos a tal ponto de quem está fora não querer entrar? Não querer entrar. Né? Fato. Verdade. Pessoal, como o Thiago acabou de dizer aqui agora, né? E eu comecei no início e ele falou uma parte bem eficiência. Deixamos de ser incautos na fé. Deixamos de ser criança ou massa de manobra. Às vezes a intenção é até boa, Thiago. Mas lá no fundo, você acende aquele alerta e você faz de conta que não está ouvindo. Está te alertando. Está te falando, não faça, fulano. Mas ciclano está fazendo, mas não faça. Você não é ciclano, você não é Bertrano. Quando eu era criança, minha mãe falava isso direto comigo. E eu acredito que o Thiago também. Se o seu amigo pular, você vai pular também, é? É assim mesmo. Vai pular também? Em outras palavras, pessoal, não vá. Não vá. A palavra do Senhor fala que a salvação é individual. Exatamente. Você não vai ser salvo. Eu não vou ser salvo porque Tiago tá na fé, não. Ele não vai ser salvo porque eu estou na fé. Ele vai ser salvo se ele estiver na fé. Eu vou ser salvo se eu estiver na minha fé. Ninguém vai dar conta de um do outro. Vamos dar conta de si próprios. Cada um vai dar conta de si. Então pare. Pense antes de agir. Pedimos que você não seja um incauto na fé. Mas pelo contrário. Seja prudente como a serpente. Certo, Thiago? Verdade, seja prudente, pessoal. Prudência é você estar atento às coisas, atento àquilo que é verdadeiro. Seja prudente, não haja com qualquer vento de doutrina, não. Ouvir uma doutrina, tranquilo, mas procure saber qual é o fundamento daquela doutrina. Isso é ser prudente, né, Ricardo? Com certeza. Pessoal, Vida da Fé fica por aqui. Até a próxima. Até o próximo vídeo com a gente aqui. Valeu?